Olá pessoal, está no ar mais uma edição do Bridge to Money News, trazendo as notícias que impactam diretamente os negócios e os seus investimentos. As notícias que realmente importam para quem decide é um resumo conciso de algumas manchetes de diferentes jornais do mundo para manter você atualizado e provocar reflexões estratégicas sobre o impacto no mercado, nos negócios e nos seus investimentos. E nesse final de semana no Los Angeles Times saiu uma matéria interessante sobre a guerra da Ucrânia e a Rússia. A manchete é: encerrando a guerra da Ucrânia? Trump é o homem para o trabalho? O artigo defende o presidente Donald Trump sendo o líder mais indicado para encerrar a guerra na Ucrânia. Os principais pontos dessa notícia: política externa de impacto após ataques às instalações do Irã e uma trégua com Israel. Trump voltou a adotar uma política externa ousada e de resultados visíveis. Negociações diretas, a sua proximidade com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky pode abrir um espaço para um acordo realista de paz. Qual que é o plano econômico? Trump estaria articulando com parceiros europeus um pacote de reestruturação ao estilo Plano Marshall para a Ucrânia, condicionando um acordo de cessar-fogo. A postura ela é pragmática, ao contrário de políticas idealistas anteriores. A visão defendida é que Trump usaria uma imagem de dealmaker, fazedor de acordos, para impor uma solução baseada em alto interesse e realismo. Mas há resistências e críticas. A proposta contrasta com a posição dos democratas e da OTAN, que insistem em manter apoio militar à Ucrânia, mesmo sem perspectiva clara de vitória contra a Rússia. Entretanto, um líder com a ousadia e pragmatismo de Trump poderia forçar a Rússia e a Ucrânia a um cessar-fogo e um acordo viável, equilibrando reconstrução econômica e garantias de segurança, e assim encerrar a guerra que já dura mais de 3 anos. E no New York Times traz uma visão interessante sobre a China. Quais são as pressões na economia chinesa? A segunda maior economia do mundo dá sinais de fraqueza. Produção industrial e vendas no varejo caíram, enquanto o setor imobiliário continua em crise. A crise no mercado de imóveis é porque os investimentos no setor caíram 12% no ano e os preços nas moradias recuaram 1,1% nas grandes cidades. O setor, que responde por até 30% do PIB, segue como maior risco estrutural. Sobre as exportações e tarifas, as exportações cresceram 7,2% em julho, mas impulsionadas por antecipações devido a tarifas dos Estados Unidos. O efeito pode ser temporário e gerar instabilidade futura. Sobre o consumo enfraquecido, o varejo e consumo seguem fracos, com a inflação baixa, com 0,4%, e os preços do atacado em queda em 3,6%. O desemprego dos jovens pressiona isso ainda mais. Qual que é o impacto global? Commodities, aço, cobre, soja, sobre risco de menor demanda chinesa. Os países exportadores como o Brasil, o Chile, podem sentir efeitos diretos. Agora vamos mostrar como anda uma parte do fluxo global de capital para a tecnologia em mercados. Essa matéria saiu no New York Times desse final de semana. Pop Mart dispara 12%. As ações da Pop Mart, que é uma varejista chinesa de brinquedos e confeccionáveis, subiram 12% em um único dia, após o anúncio da nova linha de mini bonecos Labubu. O hype dessa nova cultura continua movimentando bilhões em Hong Kong e atraindo investidores globais. O mercado está em alta, mas com riscos. O S&P 500 segue em forte valorização, puxado por empresas de tecnologia e inteligência artificial. Mas os analistas alertam para os riscos de sobrevalorização e possível bolha em setores específicos.
Vale do Silício muda o foco. Startups e investidores abandonaram o clima de luxo corporativo e migraram para o chamado hard tech. Infraestrutura, semicondutores, robótica e inteligência artificial aplicada. O capital de risco agora prioriza projetos mais concretos e de longo prazo. São Francisco é o novo epicentro da IA. Empresas como OpenAI e Anthropic consolidaram a cidade como o lar da inteligência artificial, substituindo o Vale do Silício como polo central de inovação em IA. Big Techs entram na corrida armamentícia. Google, Meta, OpenAI e Microsoft estão cada vez mais ligados ao complexo industrial militar dos Estados Unidos, desenvolvendo soluções de IA e drones para a defesa. Isso marca uma mudança histórica, já que antes essas empresas evitavam vínculos diretos com guerras. A reflexão para os investidores segue dessa forma. O mercado de tecnologia vive um momento de transição estratégica da euforia com o consumo de digital para investimentos em infraestrutura crítica e IA aplicada. Para investidores, isso pode significar uma oportunidade grande em hard tech e semicondutores. Monitorar os riscos de bolhas em IA e reavaliar a exposição em Big Techs frente ao avanço no setor de defesa. E no valor de hoje, demos um destaque no endividamento preocupa em fase de virada da economia. Pois é, o endividamento das famílias brasileiras atinge níveis críticos em meio à desaceleração econômica. O comprometimento da renda com dívidas se aproxima de um nível recorde histórico, enquanto a inadimplência ela já alcança 6,3%, o maior patamar desde a pandemia. Com os juros mais elevados e pouca margem para alívio monetário, especialistas alertam que a combinação de endividamento crescente e aumento da inadimplência pode restringir o consumo e dificultar a recuperação da economia nos próximos meses. Governo faz ofensiva por novos mercados. O governo brasileiro intensificou a ofensiva diplomática e comercial para abrir novos mercados e reduzir o impacto da tarifa imposta pelos Estados Unidos ao aço e o alumínio. A estratégia inclui aproximação com países como a China, Índia, México, Canadá, Emirados Árabes e Coreia do Sul, que juntos respondem por 42% do comércio exterior do Brasil. O objetivo é diversificar destinos de exportação, ampliar parcerias e diminuir a dependência do mercado americano. Paralelamente, o governo aposta em negociações bilaterais e no fortalecimento do Mercosul para preservar a competitividade das exportações brasileiras. Principais manchetes do caderno internacional. Setor de alimentos nos Estados Unidos alerta sobre risco das tarifas. Empresas americanas pressionam o governo Trump para reduzir tarifas sobre importados essenciais, porque eles temem a alta no custo e impacto do preço para os consumidores. Ucrânia e Rússia fazem troca de prisioneiros. O acordo mediado por Estados Unidos e aliados permitiu a liberação de 146 prisioneiros de guerra em gesto simbólico em meio ao conflito. Brasil precisa de uma política econômica diferente. Em entrevista ao Valor, Carlos Voltes, da Capitalo, defendeu que o país necessita de uma nova estratégia focada em crescimento e produtividade. Segundo ele, a desaceleração global e a queda da inflação nos Estados Unidos abrem espaço para cortes de juros, mas o Brasil segue preso às taxas elevadas, limitando investimentos e o avanço do PIB. Voltes aponta que há uma sobrealocação de investimentos americanos que deve se diluir, pressionando o dólar, e reforça a importância de diversificação em Europa e Ásia. Ele alerta que o Brasil carece de medidas estruturais para enfrentar a desigualdade e estimular setores produtivos, sob risco de perder espaço no cenário internacional.
Informações relevantes dos Estados Unidos. Vamos dar um breve review o que aconteceu na última semana. Sobre mercados, a semana começou com a reunião entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump, líderes europeus, em Washington, na tentativa de um cessar-fogo com Vladimir Putin. Trump prometeu garantias de segurança e as bolsas reagiram. Na sexta-feira, Jeremy Powell, do Federal Reserve, sinalizou cautela em Jackson Hole. E qual foi o resultado? O Dow Jones caiu 1,5% na semana, mas ainda renovou máximas históricas. O S&P subiu 0,3% e a Nasdaq avançou 0,6% na semana. A empresa SoftBank vendeu parte a ARM por 100 bilhões de dólares. O governo dos Estados Unidos restringiu exportações de chips para a Nvidia, mas a empresa segue com forte demanda por IA. Meta congelou contratações em divulgações estratégicas. Negócios, a Londrina Soho House foi adquirida em operação de 2,7 bilhões de dólares. A Nexstar Media comprou ativos da Tegna por 6,2 bilhões e a WeGov, Novo Nordisk, manteve forte procura no mercado de saúde. E qual que é a previsão dessa semana? Vamos olhar ali para frente, quarta-feira, divulgação da Nvidia, último grande player de tecnologia a apresentar balanço nessa temporada. Analistas esperam alta de mais de 20% nas receitas impulsionadas por IA. Quinta-feira, dia 28/8, nova rodada de balanços do varejo, incluindo Abercrombie e Fitch, Foot Locker, Kroll, Dollar General, Burlington, Gap e Ulta Beauty. Nessa sexta, dia 29/8, sai o relatório do Bureau of Economy Analysts com o índice de gastos com consumo, que é o PCE, métrica de inflação preferida do Fed, expectativa de alta de 0,3% em julho após 0,2% em junho, que isso reforça as apostas sobre o corte e a manutenção dos juros. E aqui no Brasil, o que aconteceu na semana passada? O endividamento e a inadimplência. A renda das famílias está cada vez mais comprometida com aquelas dívidas que foram contraídas, alcançando 6,3%, que é o maior patamar desde a pandemia. Isso coloca o consumo sob pressão e preocupa muito os economistas. Na política externa e no comércio, o governo intensificou os esforços diplomáticos com países como China, Índia, México e Canadá para buscar novos mercados e reduzir os efeitos de tarifas americanas sobre as exportações. O Banco Central e a inflação global. Nos debates em Jackson Hole, o presidente do BC aqui do Brasil reforçou cautela quanto a cortes de juros, mesmo com a desaceleração global e queda de inflação dos Estados Unidos. E qual que é o nosso preview que tem aí pela frente no Brasil? Baseado no calendário da FGV e BRE, portal do ciclo econômico, os próximos eventos confirmados são: segunda-feira, 25/8 de 2025, 8 horas, divulgação do IPCS, terceiro quadricemana de agosto e a sondagem do consumidor. Terça-feira, dia 26/8, chegam a sondagem da construção, o IPC, capitais, no terceiro quadricemestre e o INCCM de agosto. Quarta-feira, 27/8, sai a sondagem da indústria. E na quinta-feira, dia 28, divulgação do IGPM e seus componentes, IPAM, IPCM, além da sondagem do comércio e a sondagem de serviços, todos referentes a esse mês de agosto. Sexta-feira, dia 29/8, será divulgado o indicador de incerteza econômica do Brasil, que é o IIEBR de agosto. Os dados de sondagem e índice de inflação serão fundamentais para dar aquela calibrada nas expectativas para a próxima reunião do Copom, que vai ser em meados ali de setembro, e para entender o comportamento do consumo, da construção, da indústria e dos serviços em meio a toda a pressão financeira das famílias. E aí estamos chegando ao fim dessa nossa nova edição do Bridge to Money News. E você que nos acompanha, meu muito obrigado. Aqui você recebe informação clara,
confiável e objetiva, sempre com um olhar para o que realmente importa, que é construir, proteger e multiplicar essa riqueza. E se você gostou, não esquece de deixar o teu like, se inscreve no nosso canal e ativa aí o seu sininho para não perder as nossas próximas edições. Bridge to Money News, informação inteligente para você e para o seu patrimônio. Até a próxima!